Vamos então abrir as portas e janelas para essa positividade, para essa luz, para esse divino. Vamos juntos fazer o Evangelho no Lar? Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Sejam muito bem-vindos a mais um Evangelinho segundo o Espiritismo, de Laura Bergalo. Hoje vamos falar do capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito, que fala um pouquinho sobre humildade, sobre orgulho, sobre esses dois sentimentos tão importantes para a gente compreender as formas de evoluir. Começando sobre o que significa pobres de espíritos. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que é deles o reino dos céus. Essa frasezinha contida em Mateus, capítulo 5, versículo 3. Muitos não entenderam o que Jesus chamou de pobres de espírito. Jesus entendia que eles não eram aqueles sem inteligência, mas os humildes, para os quais está reservado um bom lugar na espiritualidade. Então, pobres de espírito, no sentido usado na passagem da Bíblia, é um pouquinho diferente do que se tem hoje no senso comum. No nosso mundo em geral, os homens de saber se acham tão sábios que costumam desprezar as coisas divinas, como se fossem bobagens ou coisas que não merecem atenção. Por se acharem superiores, negam a existência de Deus e se acham capazes de, sozinhos, explicar tudo o que acontece no mundo. Achando que a inteligência universal, ou seja, Deus, não poderia ser maior do que a própria inteligência deles, acabam dificultando o próprio entendimento, passando a não compreender que existe uma inteligência e uma ação maior do que a deles próprios. Não acreditam na existência de mundos invisíveis porque não podem aceitar que aconteça alguma coisa fora do seu raio de ação e de visão. E são tão convencidos da própria sabedoria que não podem acreditar que existam coisas boas apenas para pessoas simples, os pobres de espírito. Mas sempre chega o dia em que eles também desencarnam, e aí são obrigados a aceitar o que antes recusavam. Jesus, ao dizer que o reino dos céus é dos simples, quis dizer que para chegar bem à espiritualidade, a criatura deve cultivar simplicidade de coração e humildade de espírito. Quis também deixar claro que uma pessoa ignorante, mas que tenha essas qualidades, simplicidade e humildade, terá mais chances de estar bem na espiritualidade do que um sábio que se acha mais importante que Deus. Jesus considera a humildade uma virtude que aproxima as criaturas de Deus e o orgulho um vício que as afasta dele. Humildade é submissão a Deus, o orgulho é revolta contra ele. Aquele que se eleva será rebaixado. Por essa época, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-lhes, em verdade, que se vocês não se converterem e não se tornarem iguais às crianças, não entrarão no reino dos céus. Porque quem se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança em meu nome, da forma em que acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Essa passagem está contida em Mateus, no capítulo 18, versículos 1 a 5. Seguindo com Mateus, então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos, querendo lhe pedir alguma coisa. Perguntou-lhe ele: que quer você? Manda, disse ela, que estes meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: você não sabe o que pede.
Podem vocês dois beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. E Jesus retrucou: é certo que beberão o cálice que eu beber, mas no que diz respeito a sentarem-se à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim lhes conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai tem preparado. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se indignaram contra os 2 irmãos. Jesus, chamando-os, lhes disse: vocês sabem que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam como império. Mas não deve ser assim entre vocês. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja seu servo. E aquele que quiser ser o primeiro filho entre vocês, seja seu escravo. Do mesmo jeito que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Outra passagem importante sobre esse tema é de Lucas, capítulo 14, versículos 1 e 7 a 11. E diz assim: num sábado, Jesus entrou na casa de um dos principais fariseus para fazer sua refeição. Os que estavam lá o observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, contou-lhes uma parábola dizendo: quando vocês forem convidados para uma festa de casamento, não escolham o primeiro lugar, para que não aconteça que, havendo entre os convidados uma pessoa mais importante do que vocês, aquele que os convidou venha lhes pedir que deem o vosso lugar a ele, e vocês sejam obrigados a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando forem convidados, coloquem-se no último lugar, para que quem os convidou chegue e diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso, então, será para vocês um motivo de glória diante de todos os que tiverem à mesa, porque todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que abaixa será elevado. Esses textos dos evangelistas exaltam o princípio da humildade, condição essencial que todos deveriam apresentar, segundo Jesus, para atingirem uma boa situação na espiritualidade. Para exemplificar, Jesus mostra uma criança, querendo dizer que para atingir o reino do céu, a pessoa deve agir como se fosse uma criança, ou seja, não se achar superior nem infalível. E resume tudo com a máxima: quem se humilhar será exaltado e quem se elevar será rebaixado. O Espiritismo mostra bem que, muitas vezes, os que ocupam posições muito importantes no mundo material chegam à espiritualidade em situação ruim e que muitas pessoas que não tiveram posições de mando ou de destaque na Terra, mas que cultivaram as virtudes do espírito, acabam em ótima situação no mundo espiritual. Da mesma maneira, o Espiritismo mostra que algumas pessoas que ocupam posições elevadas em certa encarnação, mas que são dominadas pelo orgulho e pela ambição, acabam numa situação, numa encarnação posterior, muitas vezes em péssima situação. Por isso, Jesus aconselha a não nos colocarmos em lugar de destaque em relação aos outros. Diz que devemos nos manter numa posição modesta, pois o nosso merecimento e o nosso esforço vão sempre ser recompensados. Mistérios ocultos aos cultos e aos prudentes. Mais uma passagenzinha aqui de Mateus, capítulo 11, versículo 25. Disse então Jesus essas palavras: graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por teres escondido essas coisas dos cultos e dos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Os simples e os pequenos são os humildes, os que não se consideram maiores do que Deus, nem mesmo superiores aos seus semelhantes. A eles, Deus revela os segredos dos céus, ou seja, os segredos do mundo espiritual. Aos cultos,
sinônimos de sábios, e aos prudentes, aqui querendo significar os orgulhosos, os que muitas vezes negam a existência de Deus ou tentam tratá-los de igual para igual, Deus deixa a pesquisa dos segredos da terra. Os espíritos não se submetem à vontade e às exigências deles. Deus escuta com bondade aos que o procuram com humildade e não aos que a ele se dirigem com exigências e pretendendo ser mais do que ele mesmo. Muitos se perguntam se Deus, para convencer os que não creem, não poderia promover manifestações ostensivas, ou seja, fazer a exibição de fenômenos em praça pública para as multidões verem. É claro que poderia, mas nesse caso, que mérito essas pessoas teriam sem o esforço de busca? Além disso, tem gente que, mesmo presenciando coisas extraordinárias, nega o fenômeno, dizendo não acreditar nele por achar aquilo impossível. O orgulho atrasa a evolução das pessoas e é preciso esperar pelo seu amadurecimento. Deus não abandona ninguém. Espera primeiro que cada um se cure do orgulho e depois busque a Ele, que recebe a todos de braços abertos. Nesse breve capítulo, porém muito especial, os espíritos ensinam que 1. A humildade, virtude muito esquecida, torna os homens iguais e faz com que se ajudem uns aos outros. 2. O orgulho é inimigo da humildade. 3. Os corpos dos ricos e os dos pobres são os mesmos, e todos têm a mesma substância divina. O rico de hoje pode ter sido em uma encarnação anterior o pobre miserável, que hoje ele despreza. E com a morte desaparecem todas as riquezas materiais. 4. Para Deus, todos os homens são iguais, só se diferenciando pelas virtudes que tenham. 5. Todos os espíritos têm a mesma essência e encarnam em corpos de mesma natureza. 6. Os pobres não devem desejar possuir as riquezas em excesso que alguns exibem, pois muitas vezes dores e dramas terríveis se abatem sobre os ricos. Em muitos casos seria preferível a humildade e a pobreza do que a riqueza cheia de sofrimentos, que é uma prova dificílima. 7. Os que sofrem injustiças devem ser tolerantes com os outros, uma vez que não existe ninguém sem culpas, que devem aguentar com coragem as humilhações que surgirem como provas e expiações. 8. O orgulho é a fonte de todos os nossos males e que é responsável pelos sofrimentos e pelo mal-estar geral que há na Terra. 9. Deus castiga os vaidosos, deixa apenas que eles subam, dando-lhes tempo para a necessária reflexão, mas o corretivo vem sempre. E por fim, a lição número 10. Ninguém deve orgulhar-se da própria inteligência, pois se Deus deu à criatura a oportunidade de ser inteligente, é porque deseja que essa inteligência seja usada pela pessoa para promover o bem comum. E a inteligência também é uma prova a se passar, uma vez que devemos usá-la da melhor forma possível e com muita caridade. É isso, meus amigos. Muito obrigada, um abraço e até a próxima.